Todo mundo sabe que morrer é triste. O que ninguém te conta é que morrer no Brasil também é caro. Muito caro. E o mais assustador não é o velório, não é o caixão, não é nem a conta do cemitério. O custo que mais destrói famílias brasileiras está escondido numa burocracia que a maioria das pessoas só descobre quando já é tarde demais. Hoje vou te mostrar tudo isso, do início ao fim, com números reais, fontes reais e o que você pode fazer hoje para proteger quem você ama. Fica até o final, porque a última parte é onde tudo muda. Vamos começar pelo óbvio. O funeral. Quando alguém morre, essas primeiras horas são um caos. Telefone tocando, parentes chegando, decisões precisam ser tomadas na hora. E é exatamente aí que começa o primeiro problema. Você já parou para pensar que o funeral é um dos poucos momentos da vida em que você compra algo caro sem ter tempo de pesquisar preço? Uma pesquisa do Procon de Goiás, feita no período de finados de 2025, mostrou algo que choca. Só a urna funerária, o caixão padrão, pode variar mais de 100% de preço dentro da mesma cidade. O mesmo produto, a mesma cidade, o dobro do preço, dependendo de qual funerária atende o telefone primeiro. E não para por aí. Além da urna, tem o espaço do velório, cobrado por hora ou por período, com ou sem sala de descanso. Tem a câmara frigorífica, cobrada por diária. Tem o transporte do corpo, cobrado por quilômetro ou por trajeto. Tem o sepultamento, a manutenção do túmulo, a taxa anual do cemitério. Cada item vira uma linha no orçamento, e você fecha o pacote com a cabeça em luto, sem querer discutir preço no pior momento da sua vida. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem um nome técnico para isso. Eles chamam de hipervulnerabilidade contratual. Em português simples, no momento do luto, o consumidor está em situação de fragilidade máxima, sem capacidade real de comparar, negociar ou recusar. E algumas funerárias, não todas, mas algumas, usam isso a favor delas. Em Curitiba, uma audiência pública na Câmara Municipal reuniu denúncias de famílias endividadas por serviços que foram sugeridos no momento do velório. Serviços que ninguém pediu, mas que foram incluídos na conta. Não é uma exceção. É um padrão reconhecido pela jurisprudência, mas esse custo, o do funeral, é o que todo mundo já imagina que existe. O que vem a seguir é o que ninguém te prepara para enfrentar. Daqui a pouco você vai entender por que isso pode ser muito pior do que o velório inteiro. Antes de chegar no maior custo, preciso parar aqui e desfazer uma confusão que está circulando muito, especialmente depois da aprovação da reforma tributária. Você provavelmente já viu alguma manchete dizendo que, com o novo sistema de impostos, os serviços funerários poderiam ficar até 26,5% mais caros. Vou te explicar o que está acontecendo de verdade. A reforma cria um sistema de IVA dual. O IBS, que é subnacional, e o CBS, que é federal. Juntos, eles substituem tributos que existem hoje. O Ministério da Fazenda publicou uma nota técnica simulando uma alíquota de referência de aproximadamente 26,47%. E essa simulação virou manchete. Mas o mesmo ministério foi claro. Esse número é uma estimativa condicional. Não é a alíquota final. Está sujeito à revisão anual pelo Senado, com base em cálculos do Tribunal de Contas da União. E aqui está o detalhe que mudou tudo. A Lei Complementar 214, aprovada em janeiro de 2025, foi explícita. Serviços funerários, cremação e embalsamamento foram enquadrados na lista de serviços de saúde. E serviços de saúde têm redução de 60% sobre a alíquota padrão. Traduzindo, se a alíquota padrão fosse 26,5%, a incidência sobre serviços funerários seria em torno de 40% desse valor, não os 26,5% inteiros. Ainda vai encarecer? Provavelmente sim, em alguma medida. Mas o cenário do apocalipse tributário foi exagerado. O problema real, o que realmente pode devastar financeiramente uma família, não está no velório. Está no processo que começa depois que o caixão é fechado. E esse processo tem um nome que a maioria das pessoas só aprende quando já está no meio dele, desesperada. Quando alguém morre no Brasil, o patrimônio dessa pessoa não vai automaticamente para os herdeiros. Não importa se tem testamento, não importa se todo mundo está de acordo, não importa se a família é pequena e sem conflito. Existe um processo obrigatório, chamado inventário, que precisa ser aberto para que os bens possam ser transferidos legalmente. E esse processo custa muito. De formas que pouquíssimas pessoas conhecem antes de precisar. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados do Governo Federal, é direta sobre isso. Em material oficial, ela avisa:
Mesmo com patrimônio acumulado, a transferência aos herdeiros requer custos como inventário e honorários advocatícios, e muitas vezes o processo não é rápido. Vamos falar sobre as três grandes caixas de custo, e eu vou colocar números reais em cada uma. Primeiro, o ITCMD, o Imposto sobre Herança. Cada estado define sua própria alíquota, mas o Senado Federal fixou o teto nacional em 8% pela Resolução número 9 de 1992. Em São Paulo, a alíquota atual é de 4% sobre o valor de mercado dos bens na data do falecimento. Em Pernambuco, estão implantando alíquotas progressivas que chegam até 8% a partir de 2026. E atenção, a Emenda Constitucional 132, a emenda da reforma tributária, determinou expressamente que o ITCMD deve ser progressivo em razão do valor do quinhão, ou seja, quanto maior a herança, maior o percentual pago. Os estados que ainda têm alíquota plana terão que se adaptar. Usando um exemplo concreto, patrimônio de R$1 milhão em São Paulo, com alíquota de 4%, o ITCMD já é R$40 mil, só de imposto. Antes de qualquer outro custo, os honorários advocatícios. O inventário exige presença de advogado, obrigatoriamente, seja no cartório, seja no tribunal. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é explícito. A presença do advogado ou defensor público é necessária na lavratura das escrituras de inventário e partilha. Na prática, as tabelas das seccionais da OAB influenciam o mercado. A tabela da OAB de São Paulo, por exemplo, estabelece como referência 6% do patrimônio total para inventário extrajudicial, aquele feito no cartório, sem briga. Se houver litígio, herdeiros brigando, disputa sobre avaliação de bens, questionamentos de testamento, o percentual sobe para 8%, podendo chegar a 10%. No mesmo exemplo de R$1 milhão, R$60 mil só em honorários advocatícios, no cenário extrajudicial, sem brigas. Se a família entrar em conflito, esse número pode dobrar. Os emolumentos de cartório ainda não acabou. Mesmo no inventário extrajudicial, o mais simples, o mais barato, há os emolumentos do cartório, fixados por lei estadual, com base em normas federais da Lei 10.169 de 2000. Cada estado tem sua tabela, e essas tabelas são cobradas sobre o valor dos bens. Somando tudo, ITCMD, honorários e emolumentos, numa herança de R$1 milhão, a família pode perder mais de R$100 mil antes de ver qualquer bem transferido para o próprio nome. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Esse custo todo pode ficar ainda maior, por um motivo que parece simples, mas que pega muita família desprevenida. Você sabia que o inventário tem prazo? O Código de Processo Civil determina que o processo precisa ser aberto em até 60 dias contados da morte, e a meta é que seja concluído em até 12 meses. 60 dias. 2 meses. Enquanto a família está no luto, organizando documentos, tentando entender o que fazer, o prazo já está correndo. E se não abrir no prazo? Em São Paulo, a lei é clara. Se o inventário não for requerido nos primeiros 60 dias, o ITCMD ganha uma multa de 10% em cima do valor do imposto. Passou de 180 dias, a multa pode ir para 20%. Sem contar juros de mora. Ou seja, no mesmo exemplo de R$40 mil de ITCMD, se a família atrasar 6 meses, esse imposto vira R$48 mil. Se atrasar mais, pode passar de R$50 mil, antes de qualquer negociação, qualquer parcelamento. E enquanto o inventário não fecha, o que acontece com os bens? Conta bancária bloqueada. Imóvel sem poder vender, sem poder alugar, sem poder fazer nada. Negócio sem poder movimentar capital. É o patrimônio de uma vida inteira em espera, enquanto a burocracia processa. E além do dinheiro parado, existe o custo emocional de tudo isso. A família já está de luto e agora precisa se transformar em advogada, contadora e detetive de documentos, ao mesmo tempo. Agora a parte que importa. Você acabou de ver que os custos são reais, altos e, se nada for feito, inevitáveis. Mas isso não significa que sua família precisa passar por tudo isso da forma mais cara e mais dolorosa possível. Não existe milagre, mas existem estratégias, e elas funcionam. A primeira é o planejamento documental e sucessório. A SUSEP recomenda explicitamente: mantenha a documentação organizada, conheça seus instrumentos e entenda o que acontece com cada bem após a morte. Testamento, doação em vida, usufruto vitalício.
Cada um tem vantagens e limitações que dependem da sua situação. Um testamento bem feito pode acelerar o inventário, reduzir conflitos e garantir que a vontade do falecido seja respeitada. Mas atenção! Se existirem herdeiros necessários, filhos, cônjuge, pais, você só pode dispor livremente de metade do patrimônio. A doação em vida com usufruto é outra opção. Você transfere o bem agora, continua usando ele até morrer e os herdeiros já recebem sem precisar de inventário. Tem TCMD? Tem, mas o processo é mais simples e o timing pode ser planejado com calma. A segunda estratégia: use o inventário extrajudicial quando puder. Quando todos os herdeiros são maiores, estão de acordo e não há testamento contestado, o inventário pode ser feito no cartório. Sem juiz, sem tribunal. Muito mais rápido. E em 2024, o Conselho Nacional de Justiça atualizou a essas regras. Agora é possível fazer inventário extrajudicial, mesmo com herdeiro menor de idade em alguns casos, desde que o Ministério Público dê aval e o quinhão do menor seja pago como parte ideal nos bens. Isso antes era proibido. Agora, abriu uma porta importante para famílias que ficavam travadas na via judicial por causa de filhos menores. Importante, mesmo no extrajudicial, você precisa de advogado. Mas o processo é mais previsível, mais rápido e geralmente mais barato do que a via judicial. A terceira estratégia, e uma das mais poderosas, é usar previdência privada como blindagem. Nos planos de previdência privada aberta, PGBL e VGBL, quando o titular morre, o valor vai diretamente ao beneficiário indicado. Sem inventário, sem bloqueio, sem espera. Mas a pergunta que todo mundo fazia era: incide TCMD sobre esse repasse? O Supremo Tribunal Federal respondeu definitivamente: não. O STF fixou tese de repercussão geral, declarando inconstitucional a cobrança de ITCMD sobre valores de previdência privada aberta repassados ao beneficiário após a morte do titular. O Superior Tribunal de Justiça já tinha esse entendimento desde novembro de 2021. O que isso significa na prática? Que previdência privada pode funcionar como uma ponte financeira. Dinheiro que chega imediatamente para a família, sem travar, sem imposto de herança, enquanto o inventário dos outros bens ainda está sendo processado. É planejamento, é estratégia, é legal. A quarta estratégia, e muita gente subestima isso, é o plano de assistência funerária contratado em vida. A Lei 13.261 de 2016 regulamentou esses contratos, e eles existem justamente para resolver o problema do luto com urgência. Você contrata com calma, pesquisa preço, compara a cobertura, e quando o momento chegar, a família não precisa tomar essa decisão financeira sob pressão. Mas há um cuidado importante. Leia o contrato, com atenção. Verifique a cobertura geográfica. Alguns planos não cobrem se a morte ocorrer em outra cidade. Veja o tipo de urna incluso, as taxas cemiteriais, o que é cobrado a mais. Plano funerário ruim não resolve nada. Plano funerário bem contratado pode tirar um peso enorme dos ombros da família. Vou fechar com a visão completa do que você acabou de aprender. Morrer no Brasil tem 3 camadas de custo. A primeira é o custo imediato. O funeral, o velório, a urna, o cemitério. Cara, urgente, com pouca chance real de pesquisar preço, e amplificado pela vulnerabilidade do luto. A segunda é o custo burocrático, o inventário. Um processo que pode congelar o patrimônio de uma família por meses, que tem prazo e multa para quem atrasa, e que exige advogado, cartório e paciência. Tudo no pior momento possível. A terceira é o custo tributário e profissional. ITCMD, honorários advocatícios, emolumentos. Que juntos, numa herança de R$1 milhão, podem tirar mais de R$100 mil da família antes de qualquer bem ser transferido. Mas o número em si não é o ponto mais importante. O ponto é esse: quem não planeja, paga 2 vezes. Uma vez no bolso, com imposto, com multa, com honorários que poderiam ter sido menores, e uma segunda vez no que não tem preço, no tempo perdido durante o luto, no conflito entre herdeiros, no estresse que fica na família por anos. A boa notícia é que esses problemas são evitáveis. Não todos, mas a maior parte deles. Previdência privada bem estruturada, doação em vida quando faz sentido, documentação organizada, inventário extrajudicial quando possível, plano funerário contratado com calma. São ferramentas que existem, são legais, e agora você sabe que elas existem. A pergunta que fica não é: será que vai custar caro morrer? A pergunta é: quando isso acontecer, e vai acontecer com todos nós, a sua família vai estar preparada? E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o seu like para ajudar o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui do lado tem outros vídeos que você com certeza vai gostar. É só clicar e continuar maratonando.
Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.